Quando eu estava... O ano era 2016, 2017. Quando as grandes operações começaram a ser deflagradas ali naquele período, muito se falava sobre compliance e a legislação que a gente tem, ela é muito finalística. Ela não diz o como. Então, isso era uma questão que dificultava bastante. Mesmo quem diz assim, mas aí você tem os guias internacionais, você tem o US Sentencing Guidelines, mas assim, mesmo quando você pega o guia da FCPA ou do UK Bribery Act, que são 2 referenciais de uniformização aí bastante utilizados, eles dão exemplos de como implementar, mas ainda assim não de forma tão metódica quanto uma norma de sistema de gestão. Você continua tendo um guia que diz o que ele espera como resultado, mas ele não aprofunda. Então, qual que era a conclusão no fim do dia? Isso não é replicável, não é escalável. É muito difícil eu entender como... muito difícil explicar o programa de integridade de um cliente para um outro player de mercado ou para uma autoridade. O Brasil ainda estava amadurecendo nisso, né? Não conversa em termos de segmento de atuação. Porque era muito diverso, e no final do dia, quando você tem uma norma que ela é finalística, mas ela não diz como, você dá margem para uma coisa que, mesmo sendo advogada e achando que isso é o que de mais bonito a gente aprende na faculdade, exercício socrático, você deixava uma questão que envolve riscos, controle interno, que é muito cara para a integridade, para a sustentabilidade do negócio, no discurso. Porque você dava margem para argumentação. Não, eu faço assim porque, na verdade... E aí você justificava demais. Eu acredito que quando você tem método, você enxuga essa etapa e você tem mais previsibilidade. Consequentemente, você tem confiabilidade. É algo que está atestado. Interessante. Na advocacia, os clientes já tinham as normas ISO. Então, mesmo quando a gente ia auditar, quando a gente ia acompanhar uma auditoria, ou eu tinha feito uma investigação, ou eu era apenas uma consultora, muitos dos clientes, isso eu estou falando até de uma transição societária minha, trajetória de vida profissional, já tinham pelo menos uma ISO da qualidade. Legal. E eu era convidada a acompanhar as auditorias ISO. E uma coisa que eu percebia... Você era convidada enquanto para acompanhar, como advogada, para acompanhar... Porque quando você tem uma especialização empresarial, é meio que natural, talvez algum colega divirja, mas eu sempre fui muito perdigueira. Eu sempre entendia que o advogado que trabalha com direito empresarial, ele tem que sentar sempre com o contador, ele tem que estar com o conselho, ele tem que estar com os diretores, porque ele é a engrenagem da empresa. Saber de gestão, né? Ele tem que entender. Então, eu era convidada a participar das auditorias porque, eventualmente, poderia se discutir algum processo cujo fluxo me interessasse. Tá. Então, acompanhando isso, eu fui percebendo até a diferença entre as empresas que tinham uma certificação ISO e as que não tinham. Porque quando você tem uma norma de sistema de gestão implementada, você tem o quê? A cultura de gerar registros do que você faz. Sim. Quando você faz registros do que você faz, você tem evidências até para o teu advogado mais fáceis. Você tem um diálogo mais fácil. O diálogo entre jurídico e empresa, ele é bem mais fácil. Tudo era muito tangível. E eu conseguia ver essa diferenciação. Eu achava, nossa, que legal. É muito diferente uma empresa, como o pessoal fala no mercado, tem ISO, nossa, então aquilo lá deve ser um trem. Todo mundo fala, né? E é verdade, só que era um negócio que funcionava muito bem. E eu sempre tinha muito prazer em participar dessa vivência. E aí, nessas discussões de compliance, eu pensei um dia, cara, tinha que ter uma norma igual a essa que a gente vê aqui da qualidade para compliance. Porque tem muitas perguntas que a lei anticorrupção, o decreto, deixam sem resposta.
Eu não gosto dessa subjetividade. Porque quando eu vou acompanhar a auditoria, o pessoal da empresa vai explicar o processo e tem método para fazer aquilo e para melhorar aquilo. Então, e tem uma abordagem baseada em risco clara. Eu tenho um frame. Nem a lei brasileira, nem o decreto brasileiro, nem o guia internacional te diz com método mesmo. Estou sendo super redundante, mas no fim do dia é sobre isso. Como você vai fazer a abordagem baseada em risco para você derivar controle? Isso não existe. Ele diz assim, você tem que ter controles. Legal. Você tem que ter um canal de denúncias que tem investigações que protejam a identidade do denunciante. Legal, mas como? E aí, nessa história, eu fui para o Google. Descobri que tinha, então, uma norma ISO 19600 na época, que era de 2014. Disse, nossa... Você que foi... Eu fui pesquisar, eu falei... Não é possível que não tenha alguma coisa aqui. Tem que ter, porque se tiver, isso vai facilitar o trabalho e a gente consegue escalar nas empresas. Sim. Nessa época você atuava de que maneira, assim? Para quem ainda não conhece você, não sabe um pouco do seu histórico, como era a sua atuação eu era advogada, eu não era auditora ainda. Tá. Eu era advogada, eu participava de implementações, eu participava de investigações, eu contribuía para a construção de análise de risco, mas eu não tinha a visão de auditor. Mas você já desenvolvia programas de compliance? Já desenvolvia. Sim. E justamente qual era o método naquela época que você usava para ajudar as empresas? Então, o método era o achismo. O achismo, bom. É um bom método. Porque, achismo eu fui cruel comigo mesma, mas eu queria dizer o seguinte, tem um outro ponto que até não ter tanta divulgação das normas ISO de compliance era comum. Claro. Nem o cara da qualidade, vamos chamar ele o cara da qualidade, que daí fica bem democrático para todo mundo, nem o cara da qualidade entendia que ele poderia me ajudar. Não tinha nem ideia. E nem eu, como advogada implementando compliance, entendia que eu podia contar com aquele cara. Sim. A gente vivia em silos diferentes. Sim. E até eu fazer uma formação de auditora líder, eu não consegui entender que a ISO tem um anexo SL e que eu poderia dar as mãos para esse cara. Que no fim do dia, a abordagem baseada em risco seguia a mesma estrutura. O que a gente olhar era para dimensões de risco corporativo diferentes. Tá. E aí descobri no Google, fiz a formação e posso dizer assim que isso validou, sem nenhuma arrogância aqui, com toda a humildade, toda a impressão que eu tinha quando, sem saber que as normas existiam, eu olhava para as auditorias de qualidade, eu pensava, cara, devia ter isso aqui. Se encaixou. Para compliance. Eu disse, alguém existe. Junto comigo. Simbora, faz sentido. Então, meu pensamento não está errado. Eu preciso de método, e esse método ele precisa ser repetível para a gente conseguir se olhar e a gente ter um referencial de avaliação. Porque, veja, até o decreto. Existe a portaria da CGU, existem algumas diretrizes, mas as diretrizes têm 2, 3, 4 artigos, que no fim do dia ainda me dão muita discricionariedade para eu discutir de verdade qual é o critério de avaliação do programa. Eu não tenho critérios destrinchados. E você encontrou a 19.600, que é uma norma de diretrizes ainda, né? E aí eu fiz o cruzado, porque daí vamos lá, o ano era 2017. Eu estava atrasado um tempo sem saber que já existia 19.600, mas a 37.000 estava chegando. Então foi uma das primeiras turmas de auditora líder da 37.000. Fui lá, me internei, fui viver como é que era a rotina de auditor, fazer toda a jornada lá, e foi isso. Então isso me validou uma impressão que eu tinha e me trouxe uma lucidez, acho que a palavra também é essa, lucidez sobre o valor do sistema, né?